E aí eu queria que a gente convidar vocês para tentar lembrar algumas situações que vocês vivenciaram ou vivenciam no trabalho de vocês. Situações, por exemplo, em que, por mais que vocês ou seus colegas reclamassem muito que as coisas estavam erradas, nada mudava. Se alguém já viveu isso, né? Uma outra é se aquelas situações onde você pensou, puxa, se eu tivesse mais autonomia para tomar decisão. Uma outra seria aquela em que você participou de uma decisão super importante, só que nada foi para frente, não foi implantado. E por fim, uma pergunta, né? O que será que aconteceria se todo mundo na sua organização executasse os processos de trabalho exatamente como eles deveriam executar? O que será que aconteceria? O que vocês iam achar disso? E aí nós vamos falar, então, com vocês um pouco das dimensões, né? Conforme a Lara prometeu, dimensão horizontal e vertical da organização, tá? Olhando aqui para a dimensão vertical, né? Então, essa linha vertical, que se a gente sobe ela, sobe, ela vai acabar indo lá no infinito, ou no espaço, ou no sei lá onde, né? E para baixo a gente desce até chegar na Terra, né? Então, esse é realmente a essência desse eixo vertical, né? Você tem lá o mundo superior, que pode ser até o mundo espiritual, o cosmo, enfim. E do outro extremo é a Terra, né? O mundo inferior ou aqui nós na Terra, né? Então, esse espaço vertical, ele conecta esses dois mundos. O mundo onde a gente encontra o impulso das organizações, né? A missão da organização, a razão de ser da organização num extremo, e no outro extremo a forma que essa organização existe no mundo, né? Então, o empreendedor, de repente, tem um impulso de trazer uma ideia para o mundo, de entregar alguma coisa para o mundo, e tem esse desafio de trazer para a Terra essa ideia, né? Ou então, a gente está fazendo alguma coisa e quer dar um impulso para ele, de baixo para cima, né? E no meio dessas duas coisas, então, entre o que tem lá no mundo das ideias, nesse impulso, nessa missão e a forma de existir, ao longo do tempo, a humanidade foi criando um monte de coisa, né? Como é que a gente garante que aquilo que está na nossa ideia vem para a prática e aquilo que está na prática está alinhado com as nossas ideias, né? E aí tem um monte de coisa que nasceu aqui nesse eixo vertical, né? Então, a missão, o impulso, objetivos, metas, a hierarquia, como é que eu organizo isso, os planos de ação, né? Porque se eu quero que alguma coisa aconteça no futuro, eu tenho que, então, desenhar isso detalhe a detalhe, planejar cada pedacinho. E, é claro, eu não faço sozinho, então a gente tem que dividir esse trabalho com um monte de gente, cada um fazendo um pedaço, tem cargos, tem funções, e cada um fazendo o seu pedaço dentro de uma coisa super organizada e super planejada, a gente consegue atingir o impulso, a gente consegue trazer para a prática aquilo que a gente quer. E é claro que isso também está envolto no ambiente externo, por exemplo, um ambiente legal, e também, por exemplo, legal do ponto de vista das leis naturais, né? Então, a gente também está na vertical, as leis naturais estão na vertical. E aqui a física clássica está muito aqui, né? Então, você joga uma pedra, ela cai no chão, não adianta, você não tem como fugir disso. Então, esse é a essência desse eixo vertical, né? Então, que é o que a gente está bastante acostumado a ver. Já aqui no horizontal, a gente traz uma outra qualidade, né? Isso aí do próprio poema do Adrian, ele já estava dizendo, né? A gente tem aqui uma qualidade muito das relações, relações entre pessoas. E a relação básica que a gente tem aqui é entre o cliente e o fornecedor.
Então, se eu estou aqui no hospital oferecendo assistência hospitalar para as pessoas, eu tenho que me relacionar com esses clientes, eu tenho que atendê-los. Então, se vem alguém aqui querendo marcar um exame, a gente atende isso. Então, essa é a relação horizontal, aquela que o cliente sempre tem razão, né? Então, a gente tem que ouvir, é uma coisa que a gente tem que estar atento, a gente depende, cada cliente é de um jeito, essas coisas não são tão previsíveis assim quanto lá no vertical. Então, aqui a gente está tentando conectar a necessidade do cliente com aquilo que a organização tem para oferecer em termos de produtos, seja uma indústria, etc., ou serviços, né? Seja um restaurante, um hospital ou qualquer outro lugar. E é nesse eixo que a gente gera valor. Aqui a gente forma o trabalho em algo que o cliente valoriza. Por exemplo, eu pego a hora que eu estou no exemplo de ter marcado um exame para o paciente, as pessoas aqui se mobilizam para agendar isso, e ao fazer isso, a gente resolve o problema do paciente, e para ele atribui valor a isso. Então, esse é um eixo de geração de valor. Ele é um espaço também, como essas coisas não são tão previsíveis assim, é um espaço para criatividade, para tentativa, erro, acerto, aprendizagem. É um espaço essencial de diálogo, um espaço onde, enquanto seres humanos, a gente é igual. Por mais que hierarquicamente eu possa ser diferente de outras pessoas, na hora que eu estou no espaço horizontal, enquanto seres humanos, a gente se encontra de igual para igual. Fazendo o paralelo da física, da mecânica clássica, aqui nós estamos mais para a física quântica. As coisas aparecem e desaparecem sem muita previsão. Aqui também o Adrian, aquele poema dele também já tocou nisso, né? O vertical, ele funciona muito bem à base do poder, ele é estruturado para isso. A hora que você uma estrutura de hierarquia, né? Até os antigos, os próprios deuses eram uma hierarquia. Né? Então, você sempre tem essa, cada um no seu papel. Né? Então, o poder, ele funciona através dessa hierarquia e é uma força que atua verticalmente, faz parte do horizontal esse princípio. Né? Uma outra coisa é a disciplina e o controle. O vertical só se cada um tem a sua parte, o essencial do vertical é ter a disciplina para cada um sempre executar a sua parte, de novo e de novo e de novo. Por exemplo, a gente olha para exército, né? Sempre tem aquela coisa de ali é o poder, todo mundo obedece, ninguém discute, mas a disciplina do exército é algo que a gente sempre escuta, né? Que é justamente essa capacidade nossa de fazer aquilo que a gente supostamente tem que fazer pelo papel, pela função, pelo processo de trabalho. E o próprio sistema que a gente monta, né, por exemplo, uma linha de produção, uma coisa depois da outra, isso acaba também nos dando um grande controle do que é feito ao longo de todas as pessoas, né? Então, a gente consegue ter um bom controle do que faz no final, porque, afinal de contas, nós desenhamos a empresa, desenhamos as etapas da produção, desenhamos as etapas de atendimento, colocamos pessoas com funções específicas para fazerem atividades específicas, e aí, ao todo mundo funcionando bem, o produto é entregue, o produto é produzido, o serviço é prestado, a qualidade é alcançada. Então, esse controle também é a partir desse sistema todo que a gente cria. O vertical, uma outra qualidade é que ele é o tempo todo ocupado com a gestão, né? Então, tem que planejar tudo o tempo todo, monitorar como é que essas coisas estão sendo executadas na prática, as condições externas mudam, a gente tem que readaptar tudo o tempo todo, as condições internas mudam, a gente também tem que readaptar tudo, e para gestão, é claro, ter uma organização azeitada, rodando sem problema, é um sonho de consumo. Aqui no hospital, por exemplo, eu estou há 24 anos, acho que eu não tive nenhum dia com tudo azeitado e sem problema, né? Mas não deixa de ser uma meta, né? Que tudo
funcione perfeitamente bem conforme foi planejado. E é uma tarefa, a gestão, né, é uma tarefa contínua, é uma tarefa difícil, é um quebra-cabeça o tempo todo. E ela fica trabalhando de cima para baixo e de baixo para cima, né? E a gestão no seu, se a gente leva ela, né, a gestão, esse eixo vertical, né, ele acaba levando dessa forma, onde todo mundo tem um plano, partes a serem executadas, cada um com a sua função, a sua tarefa. Isso naturalmente tende com que cada pessoa se foque na sua função, aquilo que eu faço, aquilo que acontece na minha frente. Então, com todo o poder que de repente eu tenho na minha função, com toda a disciplina que eu tenho, de acordo com as responsabilidades e competências que eu tenho dentro da minha função, eu acabo tendo essa tendência a ficar fazendo as minhas coisas, né? E aí muita gente se perde nisso e aquela sensação de que não tem tempo para mais nada, a gente só fica realmente resolvendo aqueles problemas que a gente tem no nosso dia a dia, propícios para a nossa função. Um escorregão muito forte disso, se a gente exagerar, a gente tem imagem da Torre de Babel, né? Onde você tem uma torre sendo construída para unir o céu e a terra, só que de repente as pessoas não falam mais a mesma língua e a coisa vai toda por água abaixo e se esparrama a gente para todo lado. Então, esse mito bíblico da Torre de Babel é uma imagem, me parece muito boa aqui, né? Onde você tenta sair da terra e chegar lá nos céus, mas por falta de comunicação, as coisas terminam. Não terminam nada bem, por sinal. Já aqui nesse eixo, né, horizontal do cliente-fornecedor, né, ele é um eixo que só acontece se a gente estiver com as outras pessoas, ele não acontece sozinho. Lembrando que fornecedor pode ser, cliente-fornecedor tem várias formas de encarar, que pode ser o cliente final e o fornecedor final, mas dentro aqui do hospital, por exemplo, a recepção é fornecedora para a enfermagem, que é fornecedora também para a recepção e também é cliente da recepção. Então, internamente, esse conceito ele é mais abrangente, né? E nesse eixo, a gente sempre tem várias pessoas. Então, ele só ocorre se você tiver uma comunidade de pessoas que está disposta a cooperar entre si, a fim justamente de criar para o cliente do processo. E nesse processo contínuo de busca por criar valor em conjunto com outras pessoas, a gente sempre se depara com situações de aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma outra qualidade do horizontal. Como aqui a gente não tem aquele determinismo, aquela certeza toda do que está previsto, o que precisa acontecer, a aprendizagem é um fenômeno muito presente também. Então, aqui resumindo, né, a gente administra o negócio, o trabalho, os sistemas de trabalho. Isso corre pelas linhas hierárquicas que utilizam o poder que pertence à posição e função que cada um ocupa. E isso tudo é vertical, né? No horizontal, a gente está liderando pessoas, criando valor, aprendendo juntos, dando sentido e direção uns aos outros, porque nesse diálogo a gente também se encontra e dá sentido àquilo que a gente faz, a gente vê sentido naquilo que a gente faz. Num processo de diálogo, né, com as pessoas, isso tudo funcionando na horizontal. Voltando para a vertical, o que a gente mais esperaria de cada um, de cada pessoa na vertical, é que justamente cada um cumpra bem o seu papel. Né? Isso realmente é um sonho. Se todo mundo pudesse entender exatamente qual é a sua função e executá-la, a gente estaria no melhor dos mundos aqui possíveis dentro do vertical. E é claro, né? Todo mundo que já participou de equipes, quando as pessoas deixam de
fazer aquilo que elas supostamente precisam fazer, dá muita dor de cabeça, dá muito problema. Então, imagina uma recepção que está lá encarregada de atender o telefone e agendar horário médico. Se ela atender o telefone e desligar ou não direcionar da forma correta, o paciente se perde, nada dá certo. Então, cumprir bem o seu papel é o que a gente mais espera nesse eixo vertical. Já na horizontal, a gente tem aqui essa linha no diálogo. O que a gente espera que aconteça na horizontal é que as pessoas sejam capazes de dialogar, que em diálogo elas possam conversar sobre a situação que está acontecendo, sobre, por exemplo, problemas, sobre, por exemplo, imperfeições, e também a partir do diálogo que as pessoas sejam capazes de tomar iniciativas para justamente consertar as coisas, né? O efeito contrário do horizontal é justamente aquela situação em que a gente faz uma reunião super participativa, todo mundo reclama, reclama, reclama e nada acontece, né? Porque a gente só teve uma sessão reclamatória. Então, isso pode ser participativo, mas não é o que se espera no horizontal. No horizontal, a gente quer que esse diálogo ele se transforme não em reclamações, mas em soluções, em propostas, em iniciativas, em ações que vão lentamente desenvolvendo tanto os processos de trabalho para gerarem mais valor para o cliente, como também desenvolvendo as próprias pessoas que vão aprendendo ao longo do caminho. E aí surge, então, a questão a liderança aqui, né? O papel da liderança aí atuando nesse encontro desses eixos, né, tem muito a ver com esse diálogo de liderança, aonde a gente conversa regularmente entre nós, de forma pessoal, pouco importa qual é o cargo, qual não é o cargo, a gente está conversando de pessoa para pessoa sobre as reais questões que a gente está enfrentando, sejam dificuldades, sejam, enfim, seja o que for, né? E, ao mesmo tempo, as questões vistas para quem está, vamos supor, na direção geral da empresa, para quem, ou o ponto de vista de quem está no meio, o ponto de vista de quem está lá na ponta executando o trabalho, todos esses pontos de vista são compartilhados de alguma forma, a partir das suas realidades, que, é claro, são diferentes, e juntos se tenta, então, encontrar os passos certos para que cada um, dentro da sua posição e dos processos que está envolvido, possa fazer as coisas acontecerem, aquelas coisas que precisam acontecer. Se a escorregada da vertical é a imagem da Torre de Babel, me parece que uma imagem apropriada aqui do sucesso da horizontal a imagem de Pentecostes, né? Então, de repente, você tem lá, baixa o Espírito Santo e todos os apóstolos falam e todas as línguas se entendem, né? Então, todo mundo se entende, mesmo falando diferentes línguas. Então, aqui é essa qualidade de Pentecoste aqui que a gente pode poder fazer esse paralelo. Não importa se eu sou o diretor ou você está lá na outra ponta, a gente consegue se conversar, a gente consegue compartilhar pontos de vista, situações e definir o que precisa ser feito e o que cabe a mim, o que cabe a você fazer. E olhando para isso, né? Bom, tudo bem, muito simples, né? Se a gente não consegue, já é difícil a gente fazer com que todo mundo cumpra bem o seu trabalho, né? Como é que a gente vai, então, fazer com que a gente chegue nesse nível de que as pessoas, além de fazerem o seu papel, elas também consigam tomar iniciativa e melhorar o que estão fazendo, né? Então, é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês agora, nesses minutinhos aqui que faltam. Então, como apoiar pessoas para tomar iniciativas. Eu queria trazer dois conceitinhos muito básicos, né?
pedagogia social é uma ciência que o IMO se baseia muito em sua metodologia, né? A metodologia do IMO nasce a partir da pedagogia social. E tem essa definição, né, que pedagogia social significa agir sobre si mesmo, com os outros e com as perguntas, as questões que a gente encontra, de forma que aquilo que a gente faça torne possível o desenvolvimento das outras pessoas e das condições sociais, né? Então, o desafio é a gente lidar de uma forma construtiva, justamente com as questões, os desafios que a gente encontra no dia a dia, seja no convívio social, familiar, e aqui no que nós estamos falando, no convívio profissional com as outras pessoas. Então, é a partir do encontro com as outras pessoas, encontro em situações reais de trabalho, onde as dificuldades e as questões surgem, é que a gente pode se desenvolver, apoiar o desenvolvimento da outra pessoa e contribuir para que as condições sociais se desenvolvam, se aperfeiçoem. Então, essa é a essência que está aqui. Então, é no trabalho conjunto, enfrentando a realidade juntos, é que a gente se desenvolve e melhora e é capaz de melhorar as condições sociais. Um outro conceito é esse conceito do ser humano, que está com 3 qualidades aí, a qualidade do pensar. O pensar é aquela forma como a gente consegue trazer o mundo de fora para dentro de nós. Essa qualidade do agir, do fazer, que é como a gente nos põe para fora no mundo e a partir de nós mesmos a gente modifica o mundo, e o sentir, que é essa qualidade do relacionar-se com o mundo e com as pessoas. Então, essas 3 qualidades que o ser humano possui, junto com valores que vêm atrelados, porque no pensamento a gente sempre quer liberdade para poder pensar aquilo que quer. Nas relações, a gente busca muito o respeito, a igualdade pelo outro, né? E na ação, a gente está lá junto, ligado com aquela ideia de fraternidade, com o amor pelo próximo, né? E a gente também tem uma outra imagenzinha disso, que eu gosto muito dessa, aonde a gente tem os 3 cavalos aí simbolizando essas 3 forças que a gente tem na nossa alma, e o eu de cada um, né, essa individualidade, o eu, o nosso ser, a essência que cada um só se chama de eu, né, a minha essência, tentando, é claro, de alguma forma, controlar, conviver com essas 3 forças, e, ao fazer isso, na imagem da biga andando aqui, é na imagem da nossa biografia sendo vivida ao longo das nossas vidas, né? Então, é claro, dependendo do cavalo, do pensar, do sentir e do querer, ser mais manso, menos manso, mais forte, menos forte, como é que mais obediente, menos obediente, o papel desse piloto aí ser mais consciente ou menos consciente do que está acontecendo, ter mais ou menos habilidade, é que essa biga vai, ou a nossa vida vai, tendo desenrolar biográfico mais dentro ou mais fora daquilo que, na essência, a gente deveria estar fazendo com a nossa existência, né? Então, esse eu, ele precisa, de alguma forma, acordar, estar desperto para colocar essas forças em movimento de uma forma que a gente, no encontro com as outras pessoas, consiga, então, produzir aprendizado, apoiar desenvolvimento e melhorar as condições da sociedade ou da organização. E aí, pensando em mobilizar, pensar, né? Aqui agora eu vou falar um pouco muito da experiência que aqui no hospital a gente implantou e o IMO tem implantado por aí tudo com bastante, enfim, com um sucesso bastante grande, né? Nesse campo do pensar, né, que a gente tem essa qualidade da liberdade,
existe uma coisa muito bacana que a gente tem, que é o mapear processos de trabalho. A hora que eu sento com os meus colegas ou dentro da organização, fora dela, consigo mapear o meu processo de trabalho, né? Mapeando o meu processo de trabalho, lembrando que o processo de trabalho é aquilo que gera valor para o cliente, né? Aquela transubstanciação do trabalho em valor para o cliente. Então, quem executa o processo de trabalho, que é a pessoa lá da ponta, ela é a pessoa mais indicada para medir resultado e para identificar pontos de ação. Então, mapeando o processo com aquelas pessoas que executam, a gente é capaz de identificar, e as pessoas que executam são capazes de identificar pontos de melhoria, né? E ao fazer isso, elas entendem não só as etapas do processo que podem mudar, mas como também as qualidades e as capacidades que precisam ser desenvolvidas na equipe para que aquelas coisas possam funcionar melhor. No campo aqui do sentir, né, que é o campo do diálogo, a gente, então, juntos, está discutindo aquilo que nos afeta, né? Então, qual é a nossa dificuldade no momento? A minha dificuldade aqui, enquanto alguém que fecha a conta do hospital, é que a enfermagem não anota direito tudo aquilo que ela gasta na conta. Então, quando eu sou capaz de sentar com a enfermagem e ter esse diálogo, a enfermagem também pode me dizer tanto que ela não sabia que isso era importante, como das outras coisas que ela tem que fazer. E com isso a gente juntos pode definir o que eu posso melhorar para a vida da enfermagem, o que a enfermagem pode melhorar para a minha vida a partir de pequenas ou grandes modificações nos processos de trabalho. E esse diálogo, a hora que eu faço isso, aquele colaborador que antes passava a ser um problema para mim, eu começo a senti-lo como parte da minha comunidade de trabalho. São pessoas que estamos colaborando juntos e isso muda radicalmente a forma como eu vejo a outra pessoa. Ela deixa de ser aquela pessoa que, na verdade, não era pessoa, ela era o meu problema e passa a ser a pessoa que eu compreendi melhor e que juntos nós fomos capazes de desenhar uma solução para aquele meu problema. E, de repente, eu também percebi que eu causava problemas para ela e juntos a gente também foi capaz de que eu mudasse algumas coisas e facilitasse a vida da pessoa. Então, isso, além de formação de comunidade, ela também colabora muito para que essa nossa capacidade de trabalho seja muito mais, a capacidade dos indivíduos somadas, ela seja muito maior do que o de cada um. A capacidade do todo muito maior do que a capacidade de cada um. E, por fim, né, mobilizar o fazer. Porque se a gente não fizer nada, nada acontece. Essa é a essência da nossa vida aqui na Terra, né? Lá no céu, lá no paraíso, a gente pode não fazer nada, mas aqui na Terra é só o que a gente faz que vale, né? Então, se a gente não fizer nada, nada acontece. Aquele caso, se eu só reclamar e não fizer nada, nada vai mudar nos processos de trabalho, né? Então, aqui que eu faço, a partir de mim, né? Eu lá, o piloto lá do meu pensar, sentir e querer, ao longo da minha biografia, a partir da minha ação no mundo, eu vou fazendo a minha diferença no mundo e deixando a minha biografia, que é aquele rastro que eu deixo, que só eu tenho, cada um tem a sua, né? Então, eu mobilizo, né, as minhas capacidades todas, né, seja de pensar, sentir, querer, dialogar, etc., para atender as necessidades das outras pessoas, que, em última instância, são os clientes da organização. Eu tomo a iniciativa, né, eu ajo para aperfeiçoar constantemente aquele processo de trabalho que está sob a minha responsabilidade. Ao fazer isso em colaboração com a equipe, eu encontro oportunidades para me desenvolver, porque, é claro, conversar com o colega nem sempre é fácil, nem sempre ele entende aquilo que eu falo. Tem muitas dificuldades que surgem nessa prática do diálogo, que são, conforme a definição lá da pedagogia social, justamente aquelas oportunidades de ouro para que a gente desenvolva, contribua para o desenvolvimento da outra pessoa.
E aí, em última instância, eu também estou conectando a minha biografia com a própria biografia da organização. E essa é visivelmente uma experiência que me completa, traz sentido para a minha vida pessoal e traz sentido para a minha existência dentro da organização. Então, era isso.